Mussum e Dedé juntos na sala. O diálogo começa com uma defesa discreta, quase simbólica, da liberdade. Eu quase quis bater no motorista de praça lá. Mas tô certo, tá certo. O culpado é você, rapaz. O culpado é você. Ele tava do outro lado da rua. Aí tu gritou, moço, tá livre? Ele fez a volta, chegou perto de você, falou, tô. Você falou, viva a liberdade. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. E se sobrou alguma dúvida de que isso é um comentário político, o restante do diálogo se encarrega de apresentar o contexto. Olha aqui, feijão aumentou. Tem que aumentar o feijão. O feijão não tem valor nutritivo nenhum. Como não tem, rapaz? Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. O governo tá certo, Não importa do que o Dedé reclame, o Mussum sempre diz a mesma coisa. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Até que o Mussum recebe a pior de todas as notícias que ele podia receber. Aí a coisa muda. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da... E esse é o momento mais engraçado do diálogo. Quando o Mussum finalmente se junta às reclamações do Dedé, ele faz isso pensando nos próprios interesses. Pode parecer que a piada é sobre o Mussum, mas na real, a piada é sobre um egoísmo que mora dentro de cada um de nós e que interfere até mesmo nas nossas posições políticas. Esse final mostra como funciona a sociedade. E esse final também mostra como funciona uma das fórmulas mais bem-sucedidas do humor dos Trapalhões. O sketch que a gente acabou de ver tem pelo menos 2 méritos. O primeiro é a atuação desse cara. O segundo é o texto. O diálogo aqui segue uma fórmula que os Trapalhões usaram muitas vezes. Essa fórmula envolve uma repetição constante de situações absurdas. Nesse caso, a situação que se repete são as reclamações a respeito do país, seguidas sempre da declaração irrefletida de que o governo tá certo. Tá bom, os ovos aumentaram também. Os ovos mais caros. Tá certo. Depois de repetir o absurdo várias vezes, o texto apresenta a punchline, o momento decisivo da piada. Isso é quando o Mussum finalmente se junta às reclamações do Dedé e dá ao público a oportunidade não apenas de rir, mas também de pensar. Eita, governozinho da... Esse exemplo é bom, mas não é o único. Teve aquela vez que a polícia estava tentando arrancar uma grana do Mussum. De acordo com a Lei 257, o veículo não vai conseguir seguir viagem, a não ser que o senhor vai deixando aqui um pouquinho, um cafezinho pra gente. Eu não alivio, eu não vou aliviar, tô logo avisando. Tá saindo o cafezinho pra malandragem. O negócio é se explicar. Quem tem boca vai a Nova Iguaçu, moro? Aí, cafezinho pra malandragem aí. Os pedidos dos policiais se repetem. A gente tá querendo mesmo uma cervejinha. Só Deu pra sentir, deu pra sentir. Eu tô na missa e vocês estão pensando em pagode. Finalmente o cara entendeu, hein? Agora tá saindo 2 lourinhas suaves pra malandragem. O Mussum sempre resolve a situação de um jeito criativo. Eu tô perdendo a paciência. O negócio é o seguinte, o que a gente tá querendo, meu amigo, é o leitinho das crianças, o leitinho. Já dizia São Benedito, a malandragem é a salvação nacional. Tá entendendo? Olha o leitinho das crianças, olha o leitinho, aplica. Essa é a repetição do absurdo. Quando ela se esgota, vem a punchline. Nós estamos querendo um agrado. A grade? Até que enfim você entendeu. Porque quando o que a gente faz para não tomar um adures? Meu coisinho, olha. Essa estrutura funciona e não está presente apenas no humor dos Trapalhões. A diferença é que os Trapalhões têm um Mussum. Já viu rico namorar pobre? Quando eu estava esboçando o roteiro desse vídeo, eu escrevi assim: se o Brasil fizesse uma eleição para escolher o Trapalhão preferido, o Mussum ganharia no primeiro turno. Aí eu olhei para o texto e me questionei: caramba, será que isso é só uma impressão minha?
Eu sei que o Mussum é popular, mas eu não tenho nenhuma base factual para dizer isso. Aí eu fui naquilo que a Rede Globo chama de uma rede de microblog. E escrevi uma enquete. Batata. O Mussum ganharia sim no primeiro turno com 52% dos votos. Ok, enquete não é eleição, mas tá, eu também não sou o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, se a gente já sabe que o Mussum é o preferido, então já dá para perguntar por que é que o Brasil gosta tanto dele. Mussum, qual é o segredo da sua vitalidade? O segredo é que eu só tomo mé. Muito mé. Antes de fazer sua entrada triunfal no humor, o negócio do Mussum era samba. O Mussum nunca escondeu que não era humorista e nunca quis méritos que não eram dele. Eu achava que eu não ia dar pro negócio, que meu caso mesmo forte era eu tocar reco-reco, ser sambista e... Eu não tinha inclinação, eu vou ler um script e dizer alguma coisa, não vai dar certo, isso é coisa pra gente. E aí o Mussum começou a encantar e a garotada... Depois o Dedé fez a minha cabeça, eu acabei aceitando. E essa é a principal diferença entre o Mussum e os outros Trapalhões. Didi era um personagem, Dedé era ficcional, Zacarias estava atuando, Mussum era uma pessoa, era real e estava sendo só ele mesmo. O dialeto peculiar que o Mussum usava era dele mesmo, autênticos. Você criou esse personagem, o Mussum. Com esses finais, né? Inclusives. Você que bolou isso? Eu brincava assim com a turma na Boate Freze, na época de Carlos Machado, com os originais. Eu brincava de falar assim, enrolado. O Chico falou pra mim, não, Mussum, você não pode estar gastando tudo assim. Você falava tudo como de fato, tranquilo, não tem problemas, e vamos embora e outras coisas mais. Então o Chico dizia, isso não é assim, você deve usar mais, Chico Anísio, você deve usar mais o tranquilos, o como de fato e o não tem problemas. E até quando glorificava o Mé, o Mussum estava sendo ele mesmo. Só TV e cinema. Isso. Dando um tempo. E praticando meu esporte favorito. Qual é? Eu pratico heterocopismo socialmente. Distração nas folgas. Mussum, batizado assim por Grande Otelo, foi uma das coisas mais verdadeiras já mostradas pela TV aberta brasileira. Ele era exatamente o que a gente via, uma síntese da identidade carioca. A construção por trás da formação bem-sucedida dos Trapalhões é inteligente. Ela leva em consideração as culturas regionais do Brasil. Didi é um nordestino esperto e arretado. Ele é corajoso e peitou até esse monstro aqui. Zacarias é um mineiro querido que come quieto. Respeite muito o seu quinzinho, tá bem? A senhora pode deixar que eu vou respeitar, viu, mãe? Eu vou aprontar. E o Mussum é do Rio, é do Morro, é da Mangueira. Pobre em grana, mas porém eu era um rei aqui nesse tipo de vida que eu levava aqui no Morro. Em boa parte dos esquetes dos Trapalhões, as culturas regionais estão em conflito. Há muito atrito entre essas culturas regionais, mas é a unidade entre elas que faz a coisa funcionar. A importância da unidade entre as culturas regionais vale para os Trapalhões e vale para o Brasil. Em Dedé e o Comando Maluco, essa unidade foi quebrada, os outros Trapalhões não estavam lá. É por isso que o programa nunca deu certo. Aquele movimento separatista brasileiro é uma espécie de Dedé e o Comando Maluco das causas políticas. E é por isso que esse movimento nunca teve, não tem e nunca vai ter a menor chance de dar certo. Terra de nosso Senhor. Se alguém quer se separar do Brasil, é porque esse alguém é insatisfeito com a realidade e com a identidade brasileira. A identidade brasileira mudou muito ao longo dos séculos, mas sempre foi mistificada, até pelos Trapalhões. Sua Majestade disse, já descobriram o Brasil? Agora corram para as Índias. Então, sim. Essa insatisfação com a própria identidade tem nome: bovarismo.
O termo faz referência à protagonista desse livro, uma mulher que é a síntese da insatisfação. O bovarismo é basicamente uma vontade de não ser e tem tudo a ver com o Brasil. Porque o que não falta no Brasil é brasileiro que não quer ser brasileiro. Desde Lima Barreto, a relação entre o Brasil e o bovarismo norteia alguns dos melhores textos sobre a nossa identidade nacional. Nesse debate, gravado para o jornal Nexo, a antropóloga Lilia Schwartz e a historiadora Heloísa Starling lacraram a questão. Um país periférico, né, na borda do mundo, querendo ser outra coisa. Eu acho que tem a ver. Que essa ideia da Madame Bovary, que é a projeção, né? Ou seja, no lugar nunca está muito bom, nunca tá, o lençol está curto. A Madame Bovary tem uma vida pequena, medíocre, numa província, né? E aí ela lê o romance. Não gosta do marido. Queremos ser outro, né? E a identidade é isso, é um jogo de espelhos, né? A maldição dos espelhos. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Todo o conteúdo do Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve nosso podcast e aparece aqui no final do vídeo. Muito obrigada, Anne, Donald Glover e Rafael. Anne, ouvi dizer que seu aniversário está perto. Parabéns pela data e pela arte, por toda a arte.